Hello, pessoas do meu canal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo deste canal e hoje, gente, trago para vocês mais um iceberg de Lost mídias brasileiras, mídias obscuras, tá? E em breve eu posso trazer mais porque existe um iceberg de mídias perdidas brasileiras, Lost mídias, foi divulgado no Reddit e que é gigantesco. Eu vou até deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. É um iceberg gigantesco, deve ter, sei lá, umas 8 camadas e uns 50 tópicos em cada uma, por aí, porque é muita coisa. Selecionei algumas, eu fiz aqui 3 camadas nesse iceberg, juntando essas informações. E aí, se vocês gostarem do formato, eu posso trazer mais alguns. Já fiz alguns icebergs no canal, mas se vocês gostarem desses temas específicos, eu posso trazer em mais vídeos do canal. Então, antes da gente falar sobre, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like de vocês, ativarem o sininho, vamos ajudar aí, que estamos chegando na reta final do ano. Ano que vem tem arquivo especial, esse ano não vai rolar mesmo arquivo especial, porque eu não terminei de gravar ainda, eu tive alguns contratempos de agenda, mas no ano que vem, até fevereiro, essa temporada sai. Então, segurem a minha mão. Agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. A gente abre a primeira camada com a versão original de A Grande Família, exibida em 1972. A Grande Família, né, aquele seriado icônico que muitos conhecem pela versão remake, né, que durou de 2001 a 2014, mas a versão original foi exibida entre 1972 e 1975, né, produzida pela Globo. A série contou com 112 episódios distribuídos em 4 temporadas. E aí teve algumas mudanças na produção da série na época, porque ela era uma adaptação direta do seriado americano All in the Family. E aí fizeram uma tradução ali, né, A Grande Família, ficou uma coisa meio assim. E essa série original foi produzida pela CBS em 1971, né? E aí a partir do segundo ano a ideia passou a aproximar o programa da realidade brasileira. Que essa primeira temporada dessa versão original foi muito baseado na versão gringa, né? E a partir da segunda temporada foi mais abrasileirado, foi mais trazendo pra cá. Tanto que o remake de 2001, a primeira temporada inteira é baseada em alguns episódios que rolaram dessa versão original, né? Porque se perderam muitos episódios, mas eles tinham os roteiros. Então esses primeiros episódios são idênticos aos dessa versão dos anos 70. E aí, ao longo de toda a duração da série, a atração teve inúmeros problemas com a censura, visto que era exibido durante a época da ditadura militar aqui no Brasil. E o principal alvo era o personagem Júnior, que inclusive foi cortado do remake de 2001. E algumas falas de Tuco e Linneu também foram cortadas, além de um episódio completo que não pôde ser exibido. A série também teve um especial de Natal, exibido na Globo, em 22 de dezembro de 1987, já bem depois que acabou o seriado, chamado Natal da Grande Família. Só que aí de todos os 112 episódios e esse especial lançados, né, apenas 4 deles, a película, que seria o Natal da Grande Família, uma chamada da Globo com cenas da atração e clipes vindos da página Memória Globo, que é o site da própria emissora, estão disponíveis na internet até o momento. E provavelmente, observando o estado de preservação em algumas coisas que eu pesquisei, não sobrou muita coisa mesmo não, viu? Acho que nem a Globo deve ter disponível, pelo menos boa parte disso aqui. Até pela época que foi produzido, em 1972, teve incêndio na Globo, muitas questões, então pode ser que parte disso aqui tenha sido perdida mesmo. Ilusões Perdidas, exibida em 1965. Ilusões Perdidas foi a primeira novela produzida e exibida pela Globo. Foi exibida entre 26 de abril, que foi o dia que a Globo surgiu, né? O primeiro dia da Globo, até 30 de julho de 1965, com 56 capítulos, sendo substituída pela novela Marina. A novela foi escrita por Enia Petri e dirigida por Líbero Miguel e Sérgio Brito. A novela foi produzida pela Globo de São Paulo, né, porque tinha já duas, tinha de São Paulo e depois tinha a do Rio, né? A Globo de São Paulo era a antiga TV Paulista na época, foi recém-comprada pelo Roberto Marinho, e no Rio de Janeiro ela era exibida às 7h30 da noite, segunda a quarta-feira. A partir de maio passou a ocupar o horário das 10, segunda a sexta-feira, e foi dessa forma que ela foi a primeira novela das 10 exibida pela Globo. Que a faixa novela das 10 era a faixa que tinha ali o Bem Amado, Sara Mandaia, Gabriela. Essas novelas em questão, que a maioria foi tudo fragmentos, tem vídeo sobre isso no canal, e que anos depois ressuscitaram como faixa das 11.
que acabou essa faixa também, mas hoje em dia a faixa das 11 ela volta quando tem alguma novela original do Globoplay, tipo Verdades Secretas 2, Todas as Flores, Guerreiros do Sol, que entra agora em 2026. Aí eles ressuscitam a faixa das 11 para reprisar essas novelas. E aí a novela trazia a atriz Leila Diniz, que estava tipo no auge de sua carreira, e alguns anos depois dessa novela acabou falecendo num acidente de avião, muito nova. E a atriz interpretava uma vilã que fazia par com o personagem de Reginaldo Faria. Essa novela, existem algumas imagens, você acha na internet, tem coisas no próprio Memória Globo, só que nenhum trecho ou capítulo da novela está disponível, mas algumas fotos podem ser encontradas. Essas novelas do começo da Globo, gente, muito difícil. É muito difícil. Até penso assim, às vezes, essas mídias perdidas da Globo, se não tem alguém que trabalhou na produção, algum diretor, figurante, sei lá, que seja, que pelo fato de ter trabalhado no projeto tem alguma coisa gravada, sabe? E ninguém nunca soube disso. Eu tenho essa esperança, mas eu acho que realmente não tem jeito. Tá perdida mesmo. Essa história do Datena aconteceu no Brasil, gente, que foi um programa da Band, né? Foi exibido pela Rede Bandeirantes, acho que desde a década de 2000, né? Eu acho que desde os anos 2000 que existe Brasil, gente, não lembro agora. E foi apresentado pelo Datena por muitos anos. O programa ele exibia um noticiário com casos policiais, um clássico que tem aí até hoje na televisão brasileira, né? E aí, no dia 13 de setembro de 2005, foi ao ar um programa onde Datena mordia um sapato como forma de protesto. Existe um print disso que roda na internet, que tá passando aí pra vocês. Né, de origem desconhecida, inclusive esse print, onde mostrava o Datena com um sapato em sua mão e embaixo um GC, né, que é aquelas, tipo, dália que fica escrito as coisas nos programas, escrito, você quer ver o Datena comendo um sapato? Era tipo uma enquete, né? E essa imagem circula há anos pela internet e muita gente já falou que é falsa, né? Tanto que dizem que a autoria da montagem foi reivindicada pelo Cid Cidoso. Porém, em 4 de outubro de 2022, o usuário Caduzila postou no subreddit de Brasil Lost Media uma matéria da Folha de São Paulo do mesmo dia da transmissão do programa, assim provando que o caso realmente aconteceu. E no final de 2022, o usuário Wave Mars postou no subreddit, também o Brasil Lost Media, né, a imagem completa sem enquete, provando que a imagem é real, mas a enquete não. E aí, depois de um tempo, foi encontrada a imagem original da enquete, sendo de um outro programa do Datena, em que o mesmo perguntava se mostrava ou não os ladrões apanhando em rede nacional. E aí é que eu vou ler para vocês um trecho da matéria que falava dessa questão do sapato. Na Band, José Luiz Datena, que havia prometido comer os sapatos se o ex-prefeito Paulo Maluf viesse um dia a ser preso, chegou a morder, bradando que a justiça está mudando neste país, mas desistiu. A matéria também continha uma imagem onde era possível ver o Datena com um sapato na boca. Que é essa imagem que vai estar passando aí para vocês. Só que de fato não existiu vídeo. Essa mídia não. Ninguém viu esse vídeo, não sabe se tem nos arquivos da Band. Provavelmente deve ter, né? Nos arquivos da Band, mas tipo na internet você não acha isso. Essa cena em específico. Agora vamos pro lado do cinema, né? A gente tem aqui A Chegada do Trem em Petrópolis, que é um filme supostamente brasileiro, que tem essa controvérsia, de 1897, dirigido por Vitório de Maio, e é considerado um dos primeiros filmes brasileiros. Ele estreou em 1º de maio de 1897 no Cassino Fluminense, e era um curta-metragem onde mostrava um trem chegando na estação de Petrópolis. O próprio nome do filme já diz, né? Só que aí existem controvérsias, né? Dizem que esse Vitório de Maio não poderia ter feito esses curtas, pois ele só trabalhava com aparelhos de projeção até hoje desconhecidos. Teria sido extremamente complicado para a época, pois não havia material cinematográfico disponível. Então já tem essa questão de que ele pode não ser o diretor do filme, né? E ter produzido isso. Porém, os pesquisadores Paulo Roberto Ferreira e Jorge J.V. Capelaro, no livro Verdades sobre o Início do Cinema do Brasil, defendem que os curtas-metragens exibidos em 1897 são brasileiros, sim. E a única evidência levantada pelos pesquisadores é o fato de os títulos de alguns filmes fazerem referência a lugares do Brasil, como Petrópolis e Politeama. Porém, outros pesquisadores apontam também que Di Maio alterou os títulos dos filmes estrangeiros para enganar a população de Petrópolis. Outra coisa que reforça a teoria é que Di Maio nunca mencionou ou explicou as exibições ou o paradeiro dos filmes, mesmo antes de morrer em 1926. Nenhuma cópia do filme sobreviveu. Então fica esse mistério aí até hoje, se esse filme for produzido por ele, se era realmente um filme brasileiro. Então não se tem como provar se era dele, se não era, o que tem aqui a questão, porque não existe mais nada desse filme, né? Não tem nenhum print, nenhum nada.
Para fechar essa primeira camada, a gente tem A Vista da Baía de Guanabara, que também é um suposto filme mudo de 1898, dirigido pelo italiano Alfonso Segreto, ao chegar da Europa a bordo do navio Brasil. Ele é considerado por muitos o primeiro filme brasileiro, mesmo que um ano antes, no Cassino Fluminense, tenham estreado 4 filmes, entre eles o suposto ali que a gente citou, Chegada do Trem Petrópolis, que são considerados os primeiros filmes brasileiros que se tem registro. E aí alguns pesquisadores questionaram se o filme realmente existiu, pois não havia registros, né, que provassem a sua existência, assim como outro caso. Alfonso Segreto era um italiano que trabalhava com fotografia, e em 1898, quando ele estava chegando ao Brasil com o objetivo de vender equipamentos, ele ficou maravilhado com a vista da Baía de Guanabara, e então ele pegou uma câmera modelo Lumière e começou a filmar a vista. Se o filme realmente existiu, ele nunca chegou a ser exibido, porque nenhuma cópia ou registro do filme sobreviveu. Então também ficou por isso mesmo essa história, não tem provas que o filme existiu, porque não existe mais nada daquilo, né? Também só tem essa imagem que vocês estão vendo aí do próprio. Abrindo a segunda camada, a gente tem aqui, e isso aqui eu tenho lugar de falar porque eu gosto desse artista, sou fã, que é o caso do Michael Jackson no Morumbi, em 1993. Né? O Michael Jackson, não precisa explicar que é Michael Jackson, né? Todo mundo sabe. Tipo, impossível alguém não saber quem é. E o Michael, já na fase adulta dele, ele tinha acabado de lançar seu 4º álbum solo, porque ele já tinha vindo do Off the Wall, do Thriller, do Bad, e aí agora estava lançando Dangerous. E tinha lançado várias coisas, a Heal the World Foundation. E aí na época desse álbum ele lançou a Dangerous World Tour, que era uma turnê que tinha como objetivo levantar fundos para a organização de crianças carentes. E ele fez essa turnê, que era a segunda turnê solo dele, e ele veio para o Brasil. Essa turnê passou por 26 países no mundo, totalizando 69 shows na Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte e Eurásia. Totalizando aí um público de mais de 3,8 milhões de pessoas. E aí no Brasil ele fez 2 shows no estádio do Morumbi, em São Paulo, entre 15 e 17 de outubro de 1993. E essa foi a primeira e única apresentação solo dele em São Paulo, já que ele havia ido antes, né, em 1974, com os irmãos dele na época do Jackson 5. Ele tinha vindo, na verdade, o Michael Jackson veio ao Brasil 3 vezes, né, se for parar pra ver. Teve essa em 1975 com o Jackson 5, teve ali o 93 com a Dangerous Tour, e depois em 96 para gravar o clipe de They Don't Care About Us, que todo mundo conhece, né, foi ali no Pelourinho e, se não me engano, no Morro de Santa Marta, no Rio de Janeiro. Só que aí, nesse show dele, né, lotou, muita gente queria ver, porque era o primeiro show solo dele, já tava bombado, já era considerado rei do pop e tudo mais. Os shows chegaram a ser gravados, assim como a maioria dos shows mesmo, e a Rede Globo queria exibir o show por completo na programação ali, né. Mas como fazer um mega evento na época era muito caro, a Globo decidiu exibir apenas 2 performances da primeira minutagem do show. Hoje em dia, esses shows estão na posse do espólio do Michael Jackson e eles não demonstram nenhum interesse em lançar os shows nas plataformas digitais. O espólio do Michael Jackson geralmente não tem interesse em lançar nada mesmo. E atualmente, apenas o áudio completo da Transamérica, os trechos Jen, Wanna Be Starting Summit, Heal the World de Billie Jean e um trecho vindo do Michael Jackson Private Home Movie são os únicos materiais disponíveis do show na internet até o momento. Tem até algumas coisas de matéria da Globo mesmo, tipo no jornal, acho que Jornal da Globo, falando tipo, olha, vai ter o show do Michael Jackson, olha aqui o palco, não sei o que. Tem essas coisas, mas o show completo ninguém sabe onde tá. Agora vamos falar de um programa que provavelmente pode ser um dos pioneiros de programas sobre videogame, tipo, game show sempre existiu, mas sobre videogame talvez, que é o Play Game, apresentado pelo Gugu Liberato. Ele era exibido nas tardes de domingo, no SBT, era uma parceria com a Tectoy, e era inserido dentro do programa Silvio Santos, né? O programa era uma espécie de game show infantil, cujo tema principal era o videogame, e havia no programa, além de possibilidade dos participantes, crianças e pré-adolescentes, jogarem um jogo eletrônico de um console de sucesso na época, uma prova que simulava um jogo de videogame do tipo plataforma, em que as pessoas apareciam como se estivesse dentro da TV, porém, através do chroma key, né? E o game show estreou em maio e ficou até agosto de 93, e provavelmente ele teve entre 19 e 20 programas. E aí tinha toda a dinâmica, né? Que eles entravam dentro dos jogos e eles ganhavam as coisas, como era uma parceria com a Tectoy, tinha toda essa coisa que tinham equipes, né, rivais, tipo igual Passa ou Repassa, só que aí as crianças iam ali, uma passava pra outra
tipo, ia revezando as crianças ali dentro do jogo, né? E fora quando tinha que jogar o jogo de verdade ali com o console e ver quem ganhava e tudo mais. Só que aí, uma chamada e 3 episódios estão disponíveis online no YouTube. Algumas, inclusive, entraram no YouTube após a morte do Gugu em 2019. Após a morte dele, o SBT chegou a postar 2 episódios completos do Play Game. Eu não lembro em qual dos canais do SBT. E o outro programa foi postado em 2021 pelo canal Agenor Nogueira. Além disso, não tem mais nada. Vira e mexe se fala alguma coisa da história do SBT, no próprio SBT, ou quando faz homenagem pro Gugu, aparecem alguns trechos, mas provavelmente esses mesmos trechos que estão aqui. Não sei se a SBT ainda tem completo, provavelmente tem, porque é anos 90, então deve ter sim. Mas esse resto desses programas não se tem noção de onde tá, se alguém tem gravado numa fita, se pode ser disponibilizado na internet. Fica aí esse mistério. Agora a gente vai falar aqui sobre a Vila Sésamo, a primeira versão. Agora a gente vai falar sobre Vila Sésamo, a primeira versão, que foi uma coprodução da Globo com a TV Cultura. E essa não foi a primeira produção em parceria dos dois, né? Porque teve também Meu Pedacinho de Chão, que foi a primeira novela das 6 da Globo, então tem essas questões. A Vila Sésamo, né, pra quem não sabe, é inspirada no norte-americano Sesame Street, que é Vila Sésamo, e estreou em 12 de outubro de 1972. A ideia de criar a adaptação da Vila Sésamo foi do Boni, que era na época o diretor-geral da Globo, e de Cláudio Petraglia, diretor da TV Cultura de São Paulo. Na época, a Cultura e a Globo estavam bastante interessados em adaptar o programa, e como a TV Globo inicialmente não tinha estúdios para filmar o seriado, foi criada uma parceria entre as emissoras. Eis aí o motivo da Vila Sésamo ter sido exibida pelas duas até 74. Foi quando a Globo assumiu totalmente a produção do programa. O programa era exibido às 10h45 da manhã e às 4 da tarde, e durava de meia a 1 hora. Só que assim, essa primeira versão, se vocês verem as fotos, né, só o que sobrou, porque teve várias fases da Vila Sésamo, né, teve 72 e 74, foi quando era produzido pela Globo e a TV Cultura. Depois teve a fase de 74 e 75, que teve novos quadros e tinha muitas crianças lá. E depois teve a terceira e última fase de 75 a 77. Foram acrescentados novos personagens e tudo mais. E foi quando veio o fim do programa. O que restou desse programa, pelo que se sabe, é apenas um episódio completo, alguns trechos e algumas imagens que estão disponíveis na internet. Pode ser que a Globo realmente nem tenha muita coisa disso também, porque foi na... Sempre quando eu vejo alguma coisa nos 70 eu já penso, o incêndio comeu isso aí, né? Porque em 71 e 76 teve incêndio na Globo, então muito provavelmente essas fitas devem ter ido junto. Mas vocês veem as imagens, pra quem conhece a clássica versão que depois teve de novo na TV Cultura, ali, sei lá, anos 90, 2000, aí você vê que é uma coisa bem diferente, que essa versão da Globo aqui era meio creepy, né? Esse Garibaldo aqui parecia um filme de terror. Essas imagens são assustadoras. E se eu não me engano, no elenco do Vila Sésamo tinha a Araciba Labanian, ela fez parte desse Vila Sésamo. Mas as imagens são tenebrosas, são assustadoras. Esse Garibaldo azul ali, meu Deus do céu, parecia um filme de terror. E tigres dentro daquelas sacolas, Gabriela! Sacola daquele tamanho, Garibaldo! Ali não cabe nem um filhotinho assim de leão! Não? Garrafas de refresco! Vamos tomar um? Olha, quase caiu. Você é ruim mesmo pra adivinhar, né, Garibaldo? Olha, aí são malabaristas. O quê? Os Ossos do Barão, exibido em 1973, foi uma novela exibida pela Globo, na faixa das 10, de 10 de outubro de 1973 a 2 de abril de 74, em 120 capítulos. A substituir Bem Amado foi substituída por O Espigão. O que é uma coisa interessante é que O Bem Amado tá completa, que é a que veio antes, né? E tá no Globoplay, inclusive. O Espigão, que veio depois, também está completo, está no Globoplay. Porém, Os Ossos do Barão não. Tá ali no meio das duas. Não existe quase nada dessa novela, né? A novela foi escrita pelo Jorge Andrade, dirigida pelo Regis Cardoso. Teve Paulo Gracindo, José Wilker, Dines Fati, Leonardo Vilar, Lima Duarte e Renato Sorra nos papéis principais. Só que só tem a trilha sonora e alguns trechos e imagens da novela disponíveis na internet. O resto não existe.
tem um trecho de uma cena que foi exibida no especial TV, no 25, se não me engano. Ou um especial da Globo. Não lembro onde foi exibido agora. Que é um trecho que tá no Memória Globo, inclusive é um trecho, sei lá, de 25 segundos. 10 segundos por aí. Coisa pouca, que é o único trecho que tem. Que eu vou passar aí pra vocês. Está noiva, papai? A gente pode desmanchar. Não podemos, não? Claro que pode. Papai, nós vivemos em outros tempos. Mas, o Fernão Guimarães tem um filho solteiro. Bom, e daí? Daí que seria um ótimo casamento para Isabel. Isabel vai se casar com Martino Guirotto porque quer. Mas é o filho de um ex-colono de meu pai. Papai, não fale alto. Eu estou em minha casa. Mas não será por isso que vai ser grosseiro. Mas o que acontece com todos vocês? Não acontece nada. Estão todos de espinha dobrada. Ah, não diga isso. E logo diante de quem? Papai, compreenda. Compreenda o quê? Nós não podemos mais decidir o destino de ninguém. 4 séculos de tradição. Oh, eu não posso fazer nada. Mas eu posso. Papai. E vou provar que posso. Papai, minha filha está noiva do senhor Martino Guirotto e o senhor vai respeitar. Para além disso, não existe mais nada. E eu tinha muita vontade de ver essa novela, mas ela teve uma adaptação no SBT nos anos 90, né? Mas, assim, a novela em si não existe. O que é muito doido você pensar, já que, como eu disse, a novela anterior e a novela que veio depois foi preservada. Então fica aquela questão, qual que é o critério? Que pode ter ido no incêndio, pode ter sido a Globo que queimou a novela. E parte do elenco aqui estava em um bem amado. Então acabou uma novela, já emendaram na outra, que era a novela seguinte. Então, muito trabalho. Agora a gente vai entrar na camada mais sombria desse iceberg, que é a camada 3. Que como eu fiz só 3 camadas, então essa camada é um pouco mais sombria, né? A gente vai falar aqui do clássico, né? Que essa história aqui já é um clássico. O incêndio no Xuxa Park. Assim, o Xuxa Park, pra quem não se lembra, foi um programa infantil brasileiro apresentado pela Xuxa Meneghel, dirigido pela Marlene Matos e exibido pela Globo de 4 de junho de 94 até 6 de janeiro de 2001. Ficou muito tempo no ar. Marcou a volta da Xuxa ao público infantil, pois sua atração anterior, Programa Xuxa, de 1993, era mais dedicada a toda a família. Depois teve Planeta Xuxa, que era uma coisa mais adolescente, vamos assim dizer. E aí, na noite de 11 de janeiro de 2001, um incêndio causado por um curto-circuito impediu as gravações do último bloco do programa especial de carnaval, no Estúdio F do Projac, que atualmente é o Estúdios Globo, né? Deixando 26 pessoas feridas com queimaduras. E segundo as diversas testemunhas que estavam no estúdio, o pai de uma criança sofreu um infarto. O fogo ele começou na aeronave, né, na nave da Xuxa, lá no cenário, e a nave estava fechada, então isso foi tão perigoso que podia a Xuxa ter morrido queimada com as crianças lá dentro da nave, né? Do jeito que tava ali. Só que aí a Xuxa saiu de lá, começou a cantar o Hilarie ali, tudo, e a gravação do programa tava quase terminando, acho que era meio que o encerramento do programa. E aí começaram a perceber que tinha alguma coisa esquisita acontecendo ali. Daqui a pouco eu vou passar as imagens pra você, tá passando umas cenas aí, mas daqui eu vou botar com o áudio. E aí algumas paquitas pararam de dançar ali, e aí a Xuxa ouviu uns avisos de segurança, olhou pra trás. E ela ainda não tinha percebido, mas depois que estourou um clarão ali na nave dela, ela percebeu que tava saindo fumaça, que tava pegando fogo, o cenário todo ali. E essa parte do cenário era inflamável, então pegava fogo fácil. E aí foi destruída pelo fogo em coisa tipo de segundos. Então aí, nesse momento ela entrou em desespero, que ela começou a gritar, vem gente, puxar umas crianças pra sair de perto ali. E virou um caos, e tudo pegou fogo, foi tudo consumido pelas chamas. E aí, só essa parte do incêndio, por incrível que pareça, tá disponível na internet. Porque teve uma matéria do Jornal Nacional falando sobre, foi veiculado isso na mídia, né? Pode vir, pode vir! Pode vir! Ai, vem gente, vem gente! E só isso que tem, porque o programa depois foi cancelado. Ficou um tempo sem passar, e esse programa específico que ela tava gravando, tipo, não foi exibido. Que essa parte do incêndio foi só encerramento. E não foi pro ar nem esse, nem nunca mais. O programa depois acabou.
Tanto que eu tinha lido aqui no começo, o programa foi até 6 de janeiro de 2001. Então depois disso ela tava gravando especial de carnaval, tava gravando mais alguns, mas só que depois de tudo isso acontecido, ela decidiu cancelar o programa. Ela ou a Globo, né? Aí acabou o programa e não teve mais. A Sombra de Rebeca, exibida pela Globo em 1967, de 21 de fevereiro a 23 de julho. A novela foi escrita pela Glória Magadã, que fazia o estilo de novela capa-espada, né? Foi exibida em 90 capítulos. Ela substituiu o Rei dos Ciganos e foi substituída por Anastácia, a Mulher Sem Destino. Eu fiz um iceberg sobre novelas uma vez, eu falei sobre essa novela, que Anastácia, a Mulher Sem Destino era a novela do terremoto da Jeanette Claire, icônica. Essa novela era baseada na ópera Madame Butterfly, de Giacomo Puccini, e no romance Rebecca, de Daphne du Maurier. Centrada no Japão e sem nenhum ator oriental no elenco, bom dia, é considerada nos tempos modernos como um caso de yellowface por trazer brancos interpretando japoneses. Isso já aconteceu muito, inclusive até 2016 tinha isso na Globo. A novela contava a história do aristocrata inglês Felipe, vivido por Carlos Alberto, que perdeu a esposa em um acidente de avião. Mais tarde ele se apaixona pela japonesa Suzuki, vivida pela Iona Magalhães, que não é japonesa, e passaram a enfrentar os preconceitos da sociedade inglesa, que não aceitava o romance. Quando descobre que sua mulher não morreu, Felipe decide se afastar de Suzuki, e aí, se sentindo excluída e preterida, ela pratica o harakiri, suicidando-se com uma espada. A cena contrariava a tradição oriental, já que na tradição oriental o harakiri só era permitido aos homens. Então você vê que a novela é bem leve, graças a Deus. Só que não sobrou nada, né, dessa novela. Realmente não sobrou nenhuma mídia. Até onde me consta, né? Então... Mas imagens tem, tanto que vocês estão vendo imagens aí. Imagens tem na Memória Globo e tudo mais. Existe na internet o tema de abertura da novela, que se não der direitos autorais eu toco o trecho da abertura aí agora. Mas é uma novela interessante, mas que não tem nada sobre, além de fotos, né? Agora vamos falar sobre o caso de Jorge Lafon e o padre Marcelo Rossi no Domingo Legal. Esse caso é polêmico, né? Que em novembro de 2002, a Vera Verão, que era um personagem icônico da Praça Nossa, né? Que é interpretada pelo Jorge Lafon, foi convidada para participar do Domingo Legal, que na época era apresentada ainda pelo Gugu, e foi convidada a se retirar a mando do padre Marcelo Rossi, que se recusava a dividir o palco com ela. Há duas versões sobre o motivo. A primeira diz que foi por causa de preconceito religioso, né, a famosa intolerância religiosa, já que Lafon era adepto do candomblé. E a segunda, né, história diz que o padre se recusava em dividir o palco com uma drag queen, já que a Vera Verão era uma personagem feminina, era literalmente uma drag. E aí, por conta disso, de qualquer forma, em ambos os motivos, foi intolerância religiosa ou preconceito pelo Jorge Lafon fazer drag, de qualquer forma, diz que o padre Marcelo Rossi realmente mandou, tipo, se a Vera Verão estiver no palco, eu não vou. E aí mandaram sair, né? A produção teria pedido para ela voltar mais tarde, ela se recusou e esse incidente levou o Jorge Lafon ao hospital, fazendo ele falecer logo depois, né? Que ele teve vários problemas de saúde, foi internado e morreu. Isso naquela mesma época ali. Acho que, na verdade, ele morreu meses depois ali, né? Porque ele ficou no hospital, acho que ele morreu em 2003, se não me engano. Isso fez com que muitos considerem esse incidente do programa um gatilho final para a morte de Jorge Lafon. E aí temos essa imagem aí, que vocês estão vendo, que é a última entrevista dele, que essa é facilmente encontrada no YouTube, vou até passar um trechinho. Eu recebi a surpresa que eu ia cantar, ia rezar, ia orar maravilhosamente bem. E foi quando teve a entrada do padre Marcelo Rossi. Mas eu não sei porque cargas d'água viraram para mim e falaram assim: Lafon, tira essa roupa e coloca uma roupa de homem e depois você volta. Eu falei assim, ué, tá bom. Fui em sentido ao camarim e não troquei porque eu não tinha roupa de homem, só tinha roupa de mulher. E o que eu fiz? Simplesmente, quando o padre se retirou, eu voltei à cena. Te magoou muito? Muito, mas eu te digo que a minha mágoa, ela é de não ter podido mandar para aquele lugar.
que se eu tivesse feito isso, com certeza essa adrenalina estaria normalmente e eu não estaria tão estressado quanto Que ele fala sobre a situação, só que o programa em si do Domingo Legal, onde isso aconteceu, é perdido. Você não acha nada no YouTube que não seja essa última entrevista e comentários de pessoas que assistiram o programa e matérias da mídia na época comentando o acontecimento, mas fora isso você não encontra nada sobre. Então, e provavelmente, né, se acontecesse mesmo, realmente não tem como o SBT disponibilizar isso, né? Se é um caso bem polêmico como esse, a gente não vai achar nunca isso. Pra fechar, a gente tem aqui o último show dos Mamonas Assassinas. Os Mamonas Assassinas, pra quem não sabe, né, dispensa apresentações, mas Mamonas Assassinas foi, né, que era abreviada também como Mamonas, é uma banda brasileira de rock cômico formada em Guarulhos, em 1995, pelos músicos Dinho, né, vocais e violão, Bento Rinotto, vocais de apoio e guitarra. Todos eles faziam vocais de apoio também, né, mas Samuel Reoli no baixo, Júlio Hazek no teclado e Sérgio Reoli na bateria. A banda surgiu após uma mudança de visual e estilo da banda Utopia, formada pelo Bento Rinotto e os irmãos Reoli, em 1989. E aí, em 2 de março de 1996, Dinho, Bento, Júlio e Sérgio foram a Brasília para mais uma de suas apresentações. No entanto, as 4.500 pessoas que acompanharam o concerto mal sabiam que estariam presenciando a última apresentação dos Mamonas antes do fim, porque eles morreram, tipo, horas depois, né? O grupo chegou à capital federal por volta das 6h15 da tarde, menos de 2 horas antes do espetáculo. Sempre alegres, agitaram a multidão ainda fora do estádio Mané Garrincha, que teve suas ruas tomadas por um verdadeiro mar de gente que esperava ansiosamente pelo show, porque eles estavam, tipo, meteórico ali, né? Eles estavam no auge deles, o Brasil só falava deles, todo mundo amava os Mamonas. E aí, eles fizeram o show, né? Eles ficaram durante 1h30 lá no show, alegrando o povo, e a apresentação marcava o fim da turnê desse primeiro e único disco da banda, que se apresentou por 200 lugares ali, tenta ter 4 shows por dia, e de lá eles voltariam para São Paulo e depois partiriam para Portugal, onde iniciariam a turnê internacional. Só que o voo jamais cumpriu essa viagem, né? Por quê? Nem saiu para ir para Portugal, na verdade, né? Porque por volta das 11h16 da noite, o jatinho Learjet acabou colidindo contra a Serra da Cantareira, em São Paulo, após uma tentativa de arremetida do piloto. Ironicamente, Brasília, considerado o berço do rock and roll, se tornou o sepulcro da última apresentação da banda. Aí todo mundo sabe o que aconteceu nesse acidente, um acidente terrível que matou todos os integrantes, mais piloto, copiloto, segurança, matou todo mundo que estava ali de formas terríveis que muita gente se lembra, né, das imagens que circularam na época, né, horrível. E aí, o que acontece? Esse último show é meio que lost media, né? Porque existem algumas imagens, alguns trechos do show. Você acha na internet, fotos também. E nas matérias também da morte, da cobertura da morte deles, tem alguns trechinhos também do show. Tipo, o último show deles foi em Brasília. Mas o show completo, na íntegra, o show inteiro não tem. Pelo menos na internet não tem. Às vezes alguém deve ter gravado essa fita. A família, a equipe deles pode ter, mas na internet pelo menos não tem disponibilizado esse último show deles. Mas existem essas imagens que estão passando aí e alguns trechos que estão no YouTube. Esse foi o iceberg de mídias obscuras brasileiras. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem aqui nos comentários. E sugestões também de mais iceberg, se vocês querem continuações desse iceberg aqui, que tem muito tópico pra falar. Então, é isso. Um beijo a todos vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser, de querer axé pra todo mundo. E tchau!